Uma boa noite a todos que se encontram aqui presentes no salão de estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se abraçados, presentes aqui conosco. Antes de mais nada, é imprescindível que nós criemos aquele ambiente interior de paz, de tranquilidade, de harmonia. E com isso, nos sintonizaremos melhor com a contraparte espiritual que já se encontra aqui desde há muito e que nos recebeu com tanto carinho, afeto e amor. Esqueçamos do dia que se encerrou. Foquemos o nosso pensamento no agora. E primeiro, vamos agradecer a Deus, Pai de todos nós, a oportunidade bendita de travarmos contato com uma doutrina que liberta, que nos mostra quem realmente somos e qual o nosso destino nessa e nas futuras existências. Agradecidos estamos, Pai, por essa oferta que o Senhor nos dá. Esse alimento que robustece a nossa alma e que nos guia seguros rumo à plenitude espiritual. Possamos nessa noite, mais uma vez, comentarmos acerca de Jesus de Nazaré, nosso mestre, aquele que os espíritos da codificação consideram como sendo o modelo e guia da humanidade. Aproximemo-nos dele, através de suas mensagens, através do seu amor, que possamos de pouco em pouco penetrarmos na glória suprema, de sermos um com o nosso Criador. Que assim seja. Pessoal, falaremos acerca então do Natal. Já é um costume nosso, todo ano, quando se aproxima essa época, final do ano, tecermos algumas considerações a respeito do nascimento de Jesus de Nazaré, da sua figura, do que ele fez, do que ele faz e o que ele representa para nós. Como a doutrina dos Espíritos nos mostra Jesus de Nazaré. É isso que nós vamos tentar, em rápidas pinceladas, passar e comentar aí para com todos. Antes, um trecho do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito o foi sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus que se chamava João. Ele veio para servir de testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz. Aquele que era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Ele veio à sua casa, e os seus não o receberam. Mas ele deu a todos que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E o Verbo foi feito carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, qual a que o Filho único havia de receber do Pai. E ele, digo, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade.
Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Quem? Não vou usar verbo no passado, não. Poderia falar aqui, quem foi Jesus? Em verdade, podemos dizer com absoluta segurança, quem é Jesus? Quem é esse ser que dividiu, pelo menos, no mundo ocidental, a contagem do tempo em antes e depois dele? Quem é esse personagem acerca do qual mais se escreveram livros? O que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito de Jesus de Nazaré? Existiu mesmo? Alguns historiadores, poucos, é bem verdade, acreditam que não. Que ele simplesmente foi uma criação, foi fruto de uma montagem feita por inúmeras pessoas ao longo de alguns anos, ao longo de algumas décadas, de alguns séculos. Felizmente, o número de indivíduos que assim acreditam é bem pouco. A boa parte das pessoas, inclusive aqueles historiadores considerados até mesmo ateus, acerca da historicidade dele, tem a certeza de que realmente houve um homem com esse nome, que viveu na Galileia, que viveu naquelas mediações há mais de 2000 anos. E que nada escreveu. Jesus não deixou nada registrado. Pouquíssimos historiadores da época relatavam coisas a respeito dele. E mesmo assim, em passagens muito rápidas, assim como o historiador Flávio Joséfo fez certa oportunidade. O que se sabe é que realmente esse homem existiu. Tanto que os seus seguidores, nas décadas e poucos séculos após a morte dele, já se reuniam em número progressivamente maior em várias cidades do mundo ocidental. Em Roma, onde muitos deles foram sacrificados, inclusive no circo, e eram chamados de cristãos. Houve até um historiador romano, que descreveu a conversa que um imperador romano teve aí por volta do século II com alguns sobrinhos de Jesus de Nazaré, então residentes em Roma. Poxa, mas sobrinhos? Quer dizer que Jesus teve irmãos? Teve. E daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Boa parte dos relatos do Mestre de Nazaré encontra-se nos chamados Evangelhos. É dali que se tiram os relatos principais acerca de sua vida, de suas palavras, de seus feitos. E antes da gente falar dos Evangelhos, voltemos àquela questão inicial da existência dele. Disse que alguns historiadores aí creem que nada mais, nada menos, ele foi uma montagem, um ser que não existiu. Mas cá entre nós, existe um argumento filosófico incontestável. Será que um grupo de indivíduos, um grupo de pescadores, de gente do povo, residentes lá na Judéia, há mais de 2000 anos, teriam condição intelectual de montar uma doutrina tal qual Jesus de Nazaré apresentou? É impossível. Uma doutrina desse porte, com ensinamentos de tão grandes implicações para a história da humanidade, para todos nós, obviamente tem que ter saído da mente de um ser extraordinário. Seria aí um argumento filosófico acerca da existência de Jesus de Nazaré. Como eu disse agora há pouco, após esse parênteses, boa parte dos relatos encontra-se nos Evangelhos. E aí a gente pode pensar, poxa, então está tudo bem, está tudo seguro, porque os Evangelhos encontram-se na Bíblia. E a Bíblia, conforme o entendimento de muitos, é a palavra de Deus, e tudo que está escrito ali é a máxima expressão da verdade absoluta. Isso é o que milhões de seres acreditam. E nós respeitamos profundamente esse estado de crença desses milhões de seres.
Não estamos aqui para buscar converter as pessoas. Já dizia Allan Kardec, aliás, que o Espiritismo era para aqueles que se encontrassem insatisfeitos. Os insatisfeitos com o status quo da religião tradicional buscariam o Espiritismo. Nós aqui estamos simplesmente buscando externar as nossas considerações perante aquilo que a doutrina espírita nos mostra a respeito de Jesus. E podemos com isso afirmar que os evangelhos, infelizmente, não são a expressão máxima da verdade. Há trechos que foram alterados, outros que foram mutilados, outros que foram amputados e outros que sofreram enxertias. Isso ao longo de décadas, ao longo de séculos. Infelizmente, naqueles tempos recuados, não existia a tecnologia que não existe nos dias de hoje. Hoje, se um indivíduo escreve um livro e se um outro tenta plagiá-lo, ou se um outro pega esse livro e tenta de alguma maneira editá-lo, fica fácil saber, fica fácil descobrir. O indivíduo que comete tal atrocidade é processado. Naqueles tempos passados, não. Poucas pessoas, aliás, sabiam ler. O grosso da população era analfabeto, composta de gente que não sabia ler e que não sabia escrever. Se eu tivesse, a gente costuma comentar isso com muita facilidade, se eu tivesse um texto naquela época, e se alguém quisesse uma cópia desse texto, não existia xerox. Alguém tinha que pegar e copiar aquele texto para que tivesse ele mesmo uma cópia daquilo. E se algum erro acontecesse, e se eu, porventura, por questão de preferência pessoal, decidisse acrescentar um trecho a mais ou retirar algo ali, o erro ficava perpetuado por toda a história. E é o que aconteceu muitas vezes. Jesus, aquele personagem histórico, muitas das coisas que são atribuídas a ele sequer aconteceram. Isso porque a gente pode dividir esses erros e essas alterações em dois grandes grupos. Primeiro, aquelas alterações que foram feitas, acredita-se, pelos seus discípulos ou pelos seguidores dos seus discípulos. E segundo, aquelas alterações que foram feitas cerca de 3 séculos depois, com o objetivo de se montar uma estrutura temporal, política, religiosa. Mas vamos ao primeiro grupo. Vamos falar daqueles indivíduos que pregavam Jesus como sendo o Messias prometido. É importante que nós entendamos aqui que naqueles tempos idos, assim como nos dias de hoje, os judeus esperavam o Messias prometido. Em várias passagens do Antigo Testamento, os profetas já cantavam histórias de um futuro líder que iria chegar, iria libertar Israel do jugo opressor e iria, consequentemente, espalhar toda a sua gana, todo o seu poder por todo o planeta Terra. Esse era o Messias, e muitos acreditavam, inclusive muitos apóstolos mesmo de Jesus acreditavam, que Jesus era esse Messias libertador do povo de Israel. E os discípulos dele, bem como os seguidores dos seus discípulos, não eram historiadores. Eles não estavam ali comprometidos com a verdade, com os fatos históricos. Eles queriam era mostrar para os seus irmãos de raça que Jesus era o Messias prometido. Nem que por isso alguns trechos tivessem que sofrer uma certa tortura, a fim de que pudessem apresentar ali as marcas inequívocas de que Jesus era o Messias prometido. E isso foi feito. Não necessariamente pelos discípulos dele, talvez muito provavelmente pelos seguidores desses discípulos, como eu disse, com toda boa fé, eles queriam mostrar para os seus irmãos de raça que Jesus era o Messias. E existia uma profecia muito antiga que falava, isso está lá no Antigo Testamento,
de que o Messias nasceria em Belém, da casa de Davi. Jesus tinha que ter nascido em Belém. E isso é um consenso entre inúmeros pesquisadores. Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu em Nazaré. Tanto que ele era chamado de Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré. E não Jesus belenense, o Jesus de Belém. Nunca ninguém ouviu falar disso. Mas Jesus tinha que ter nascido em Belém, segundo aqueles que queriam apresentá-lo como Messias prometido. Então, inventaram a história de um censo, que em verdade não aconteceu. Na época que Jesus nasceu, não. Ocorreu realmente um censo cerca de 10 a 15 anos depois que Jesus nasceu. Mas na época dele, não. Inventaram essa forma. Sabe? E foi uma invenção até meio mal feita. Por quê? Segundo consta, os indivíduos tinham que sair das cidades onde residiam, onde tinham seus negócios, por questão de censo, viajarem até a cidade dos seus antepassados e ali responderem as perguntas do censo. Olha que coisa mais sem sentido, sem pé nem cabeça. Imaginemos nós hoje que moramos aqui em Pouso Alegre, que temos nossos negócios, que trabalhamos aqui, e de repente um censo tem que ser feito, um censo do IBGE, e para isso você vai ser obrigado a sair de onde você mora para a cidade de onde você veio. Eu, por exemplo, nasci em Alfenas, não sou daqui, então eu teria que sair daqui, voltar para Alfenas, para lá responder as perguntas do local onde eu resido atualmente. Não tem lógica, não tem sentido, e mesmo porque, sob o ponto de vista histórico, esse censo não aconteceu. E o que é pior, imaginemos Maria, em avançado estado de gestação, sair em lombo de burro para Nazaré, de Nazaré para Belém, a fim de responder algumas perguntas. Então Jesus não nasceu em Belém. Criaram esse pretexto para apresentá-lo como sendo o Messias prometido. E esse erro se perpetuou. Outra coisa interessante, Jesus não nasceu no ano 1 da nossa era. E isso daí também é um consenso entre inúmeros pesquisadores. Provavelmente ele deve ter nascido no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Por quê? Segundo consta na Bíblia, Jesus nasceu no reinado de Herodes, o Grande. E Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Ué, peraí. Se ele nasceu no reinado de Herodes, e Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, é porque obrigatoriamente Jesus nasceu antes dele. Então, há um consenso aí, 6 ou 7 anos antes da época que é designada. Estamos em 2021. Se o negócio seguisse a risca ali, estaríamos hoje em 2027 ou 2028. Não nasceu no ano 1, não nasceu em Belém, e ele também não era da família de Davi, porque também lá no Antigo Testamento existiam profecias que falavam que o Messias viria da casa de Davi. Então buscaram criar um jeito de apresentá-lo como sendo descendente de Davi. Existem 2 genealogias na Bíblia, uma de Lucas e outra de Mateus, e as duas rigorosamente não batem, nem em muitos nomes e nem na questão das gerações ali apresentadas, mas fizeram um esforço de apresentar José como sendo o pai de Jesus, ele, José, como sendo da família de Davi. E aí houve mais um erro. Depois de tanto esforço em querer conectar Jesus ao rei Davi, depois de tanto suor derramado, vieram com a ideia de que Jesus não era filho de José, de que Maria concebeu sem pecado. Houve aí, obviamente, um erro, né? 2 erros ali, que um anula o outro.
Outra coisa que se sabe, ele não nasceu em dezembro. Provavelmente Jesus nasceu em março, abril. Isso porque consta também lá no Evangelho de Lucas, a respeito dos pastores que estavam naquele momento ali, né, e acompanharam o nascimento do Messias, acompanharam o nascimento de Jesus. Ora, essa época do ano, dezembro, lá no hemisfério norte, é inverno. E os pastores não vão levar o seu rebanho para pastorear no inverno. O seu rebanho vai ficar preso no aprisco. Então, Jesus não nasceu em dezembro. O porquê que o Natal é apresentado em dezembro, daqui a pouco a gente comenta. Ele nasceu mais ou menos entre março ou abril. Ele então não era da raiz de Davi. Ele não nasceu em dezembro. Ele não nasceu no ano 1. E ele não nasceu em Belém. Um outro erro histórico. Nem na manjedoura também. Provavelmente nem numa manjedoura. Nasceu numa casa, obviamente, mais pobre, mas não assim. O que se sabe também é que aquela história da fuga para o Egito e da volta provavelmente é falsa. Porque consta lá no Antigo Testamento uma passagem do profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. E quando liam essa passagem, eles pensavam que o Messias tinha que sair do Egito e voltar para a Judéia. Portanto, criaram ali provavelmente uma suposta perseguição, que fez com que a família de Jesus saísse lá da Judéia ou da Galiléia, passasse para o Egito, morasse alguns anos lá e, de repente, num determinado momento, voltasse para Nazaré. Tudo isso para justificar que Jesus era o Messias. Percebe? Quanto que os textos foram alterados, o quanto que os textos foram torturados. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Jesus teve irmãos. Pelo menos 6 irmãos. Uma outra passagem aqui mostra que Jesus foi concebido da mesma maneira que todos nós fomos, através de uma relação sexual entre José e Maria, do mesmo modo que todos nós aqui fomos concebidos. Mas foi apresentado um nascimento dessa maneira espetacular, de Maria concebida sem pecado, a fim de que Jesus pudesse se apresentar na condição de um ser superior à humanidade. E não precisava absolutamente de nada disso, porque o fato de um indivíduo ser superior à humanidade está naquilo que ele fala, está naquilo que ele faz, nas suas ações, e não no modo como ele nasceu. Houve um erro na interpretação de um texto do Antigo Testamento, que consta em Isaías, que fala textualmente assim: eis que a Virgem conceberá, e dará ao filho o nome de Emanuel. Acharam que isso daí era atinente a Jesus de Nazaré. A primeira coisa que chama a atenção aí é que Jesus não se chamava Emanuel, se chamava Jesus. Então, a profecia de Isaías nada tem a ver com Jesus de Nazaré. E segundo, quando foi feita a tradução do aramaico para o grego, ao invés de traduzirem o correto, que é jovem, traduziram ao invés de jovem para virgem. E daí o erro se perpetuou. Algumas igrejas, como por exemplo a igreja siríaca, mantém nesse trecho de Isaías o nome donzela, jovem senhora, e não virgem. O erro assim se perpetuou e serviu futuramente muito bem para ajustar Jesus na condição de Deus, como cerca de 3 séculos depois fizeram dele. Olha quanta coisa que a gente vai tirando da figura de Jesus de Nazaré, quando a gente começa a analisar em termos históricos a sua figura. Isso naquele primeiro grande bloco
daqueles indivíduos que queriam apresentar Jesus como sendo o Messias e que torturaram trechos da sua própria vida, a fim de que apresentá-lo como sendo aquele Messias prometido. Algumas passagens, certos historiadores acreditam que nem aconteceram. Um exemplo, o primeiro milagre dele. Lembra qual foi o primeiro milagre dele? Qual foi mesmo? Bodas de Caná. Nas bodas de Caná. O que ele fez nas bodas de Caná? Transformou a água em vinho. Transformou a água em vinho. Alguns historiadores acham que esse fato não aconteceu. Um outro fato que muitos acreditam que não tenha acontecido, que foi só uma história criada para dar a Jesus a oportunidade de citar trechos do Antigo Testamento. A expulsão dos vendilhões do templo. Que, aliás, cá entre nós, não se encaixa na figura de Jesus, na figura mansa, pacífica. Ele empunhar um chicote e sair por ali chicoteando as pessoas e derrubando mesas e cadeiras. Aliás, tudo que é atribuído a Jesus, nós temos que passar sobre um crivo. E esse crivo é o amor que ele sempre pregou. Toda a palavra dele e toda a ação que é atribuída a ele, que não passa nesse crivo, deve ser sinceramente colocada no mínimo de quarentena, quando não rejeitado sumariamente. Uma outra passagem, que essa realmente tenho certeza que nunca aconteceu, a famosa tentação no deserto, onde já se viu o diabo, que nós sabemos que não existe, vamos supor que o diabo existisse, um ser em condição inferior, tentar a Jesus, um ser de condição superior. E pior, se Jesus é considerado como sendo Deus, nós temos ali o diabo tentando o próprio Deus. Não tem lógica. Foi uma história criada para dar a Jesus a oportunidade de citar 3 frases do Antigo Testamento. Então esse trecho, muito provavelmente, absoluta certeza, isso realmente não aconteceu. E teve um outro grande bloco aí de alterações que aconteceram nos evangelhos. E esses aconteceram cerca de 2, culminando com 3 séculos depois da morte dele na cruz. Foi quando começou a surgir uma casta sacerdotal imbuída do desejo de manter o poder sobre o povo. E aí foram criados os primeiros dogmas. E aí Jesus foi apresentado de maneira totalmente deformada. E isso nós comentamos a exaustão nos estudos que a gente faz nas sextas-feiras. No século IV, por votação, um concílio chamado Concílio de Nicéia considerou Jesus como sendo Deus. Então, antes, Jesus era considerado um indivíduo inspirado por Deus. Depois ele passou a condição de ser mais evoluído que a humanidade, posição que todos nós estamos de acordo. Posteriormente, ele passou a condição de um ser superior aos anjos. Também podemos considerar isso, considerando Jesus e os anjos como seres também evoluídos. Depois, Jesus passou a ser enxergado como uma emanação de Deus, para enfim culminar com a identificação dele com o próprio Deus. Ele, repetidas vezes, fez questão de ressaltar a sua submissão, a sua inferioridade perante o Criador. Várias passagens nos evangelhos o colocam como sendo um ser submisso às ordens de Deus, um ser que recebia instruções, um ser que era um enviado e não o próprio Deus. Cerca de 2 séculos depois, não satisfeitos em colocar Jesus como sendo Deus, inventaram a questão da Trindade. Jesus como fazendo parte de uma Trindade, Deus e com o chamado Espírito Santo. Se pegarmos os fragmentos, os mais antigos dos evangelhos que existem, aqueles que são datados por volta do século II, do século III, a questão do Espírito Santo não está presente lá.
só veio a surgir no século VII, depois do nascimento de Jesus. Jesus não é Deus, e a Trindade não existe. Mas por que quiseram apresentar Jesus com essas características? Porque, gente, eles tinham a necessidade e o desejo da quantidade de pessoas. Eles queriam popularizar o cristianismo para dominar mais as massas. E eles sabiam que aquela religião que foi iniciada por um ser humano, porque Jesus se considerava ser humano, tanto que ele se chamava de Filho do Homem com muita frequência, eles sabiam que se aquela religião, iniciada por um homem, fosse lançada para a população talvez não aceitasse muito bem a ideia. Porque o povo daquela época era um povo politeísta. Eles estavam acostumados a venerarem deuses. E onde já se viu, desde quando eles iam trocar uma religião, onde existiam vários deuses por outra, que foi iniciada não por um Deus, mas por um homem. No imaginário popular, você estaria trocando uma religião mais forte por uma religião mais fraca. E aqueles que estavam criando os primeiros dogmas enxergaram isso. E falaram, poxa, peraí, o cristianismo aqui não pode ter sido iniciado por um homem, tem que ser fundado por um Deus. Por isso que no Concílio de Nicéia, por votação, ganhou por margem apertada de votos. Jesus foi considerado como sendo Deus. E mais, as religiões antigas eram muito comuns nelas as trindades. Existia a trindade no Egito, na Índia, na Fenícia, nas religiões nórdicas. A religião que estava sendo criada ali não podia ficar para trás. Se muitas religiões pagãs tinham trindades de deuses, a religião nova ali também tinha que ter uma trindade de deuses. Daí surgiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ressalto, no Novo Testamento, nos trechos mais antigos, nos fragmentos mais antigos existentes, não há sequer menção ao chamado Espírito Santo. Olha quantas coisas que, em analisando, a gente vai verificando que nada dizem respeito a Jesus. E o Natal vai por aí também. Porque nessa marcha de tentar popularizar o cristianismo para as massas, para o povão, aqueles que estavam dirigindo agora o movimento cristão fizeram inúmeras concessões ao paganismo, às religiões pagãs. Porque seria muito mais fácil do povo aceitar do que mudar tudo. Daí o fato de Jesus ser considerado Deus, daí o fato da Trindade e inúmeras outras concessões. Os templos pagãos foram purificados, viraram igrejas. Ao invés do povo cultuar as estátuas dos deuses, estavam agora cultuando as estátuas dos santos e dos mártires. Ao invés da mesa de sacrifício, onde os animais eram sacrificados, erguia-se o altar, onde Jesus era sacrificado toda vez, e onde a teofagia acontecia. Ao invés dos sacerdotes e sacerdotisas das religiões pagãs, surgia a figura do padre. E as festas, a mesma coisa. O Natal é uma delas. Para entender a questão do Natal como festividade pagã que foi cristianizada, é preciso entender algo que é o chamado equinócio. Aliás, equinócio não, solstício de inverno. Que, aliás, vai acontecer amanhã, dia 21 de dezembro, aqui no hemisfério sul, o solstício de verão. Enquanto que lá no hemisfério norte é o solstício de inverno. O que isso tem a ver com Jesus? Realmente, né, gente? Não tem nada a ver. Mas
Muitas festividades aconteciam nessa época do ano, entre os povos do hemisfério norte. E isso, milhares de anos antes de Jesus. Nessa época, o solstício do inverno é o dia do ano em que a noite é mais longa. A partir daquele dia, 21, 22, 23, 24, 25 em diante, a noite vai ficando cada vez mais curta e o dia vai ficando, consequentemente, cada vez mais longo. Ou seja, vai havendo uma transição lenta do frio para o calor, das trevas para a luz. E isso, para um povo essencialmente agrícola, como eram os povos daquela época, era crucial para a sobrevivência deles. Porque o inverno no hemisfério norte é rigoroso. Em muitas regiões neva. Tem como plantar alguma coisa no inverno? Com neve? Não há. Agora, a partir do momento em que o sol vai aumentando o seu tempo de permanência no céu, as trevas vão diminuindo e o calor começa a aumentar, é um momento de festividade, é um momento de alegria, é um momento de celebrações, é um momento da vida ser celebrada. Inúmeras comemorações já aconteciam nessa época do ano, milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Em Roma não era por menos também não. Lá acontecia uma festividade como essa, que recebia o nome de Saturnália. Saturnália? Saturnália. Em honra ao deus romano Saturno. Saturno era o deus da agricultura. Festividades aconteciam desde o dia que hoje nós consideramos como sendo 17 de dezembro até 25 de dezembro. Uma semana de festa. Segundo alguns historiadores romanos, era a época mais alegre do ano, a época mais festiva, a mais esperada. Era a época das festas. Você vai imaginar? Uma semana inteira de festas. Bebedeiras, comilanças, orgias, inversão de valores, troca de papéis sociais. Os escravos, por exemplo, naquela época, eles deixavam de obedecer a certas convenções, podiam se comportar como seus senhores, e os seus senhores toleravam até mesmo insultos e provocações provenientes dos escravos. Nessa época era eleito o rei da Saturnália, o imperador da Saturnália. Principalmente pegava-se das classes mais humildes, entre as famílias mais pobres, de lá escolhia um indivíduo, e aquele indivíduo reinava sobre Roma durante uma semana. Algo parecido com o rei Momo, né? Não é parecido não, veio daí a ideia. Uma parte do carnaval deve-se às festividades da Saturnália. Mas por que Jesus foi considerado como nascido em 25 de dezembro? Porque nessa mesma época, nessa mesma Roma, existia um culto a um deus chamado Mitra. Era um deus persa. Era o deus da luz, o deus da justiça, o deus do mundo espiritual. Nascido do deus do bem, Ahura Mazda, e vinha a esse mundo justamente para combater o mal. Esse deus era muito cultuado entre os gregos. Quando Alexandre o Grande invadiu a Pérsia, muitos soldados gregos ficaram sabendo desse culto a Mitra e acharam muito legal, e adotaram esse culto. Para eles, um deus a mais ou a menos não fazia a mínima diferença. Quando Roma, séculos depois, invadiu a Grécia, pegou muita coisa dos gregos, inclusive as crenças deles. E os soldados romanos adotaram a crença e seguiam muito o deus Mitra, que foi inclusive elevado à categoria de deus, um dos principais deuses do Império Romano. E Mitra tinha a sua comemoração, a comemoração do seu nascimento, em 25 de dezembro. Então, olha que jogada interessante e inteligente. Aqueles indivíduos que estavam criando uma nova religião, que queriam popularizar aquela religião para as massas,
Eles pegaram a festividade da Saturnália, misturada com a festividade de Mitra, e falou o seguinte: ó pessoal, a partir de agora não existe mais Saturnália, não existe mais a festividade de Mitra. E o povo, não é possível. Mas existe a comemoração do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Muda alguma coisa? Não, vocês podem continuar festando do mesmo jeito. E assim o Natal passou para os dias de hoje. Em verdade, uma comemoração pagã. Porque conforme vimos, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Nasceu em março ou abril. Notaram? Bebelança, comilança, bebedeiras, troca de presentes. No finalzinho da Saturnália, no último dia, armava-se uma feirinha. E naquela feirinha várias coisas eram vendidas. Velas de cera e pequenas estátuas, chamadas de, acho que sigilárias, se eu não me engano, o nome das estátuas. As pessoas compravam aquilo ali e davam de presentes umas para as outras. Então o costume que nós temos no Natal de dar presente é um costume romano, é um costume pagão. A própria árvore de Natal, os romanos costumavam enfeitar pinheiros com cerejas pretas. Por isso que hoje nós temos a árvore de Natal nas nossas casas e enfeitamos com as bolinhas coloridas. É um costume romano, que pegou dos persas, que também tinha esse tipo de hábito. O Papai Noel, por exemplo, é uma figura de um bispo. Alguns falam que ele nasceu na Turquia, outros falam que ele nasceu em Roma, alguns falam que ele nasceu na Alemanha, porque se sabe que era uma pessoa muito boa, que tinha o costume de deixar perto das janelas e até das chaminés das casas das pessoas mais pobres, pequenos saquinhos contendo 1 ou 2 moedinhas de ouro. O São Nicolau, posteriormente, foi chamado de Papai Noel. E a figura do Papai Noel que nós conhecemos hoje deve ser muita Coca-Cola. Não sei se vocês sabem disso. No século XIX, 1881 mais ou menos, foi feita uma campanha publicitária que apresentava o Papai Noel não com as cores tradicionais do inverno, que é aquele roupão marrom, pesado, não, mas com as cores da Coca-Cola, o branco e o vermelho. Isso daí caiu no gosto do pessoal. Por isso que hoje, quando você pensa no Papai Noel, você vê um sujeito barbudo vestindo as cores branco e vermelho. Agradeço a Coca-Cola. Aliás, hoje em dia nós falamos muito mais no Papai Noel do que na própria figura de Jesus de Nazaré. Olha quanta coisa fica desconstruída da imagem dele. Aqueles que creem mais firmemente ficam até meio perdidos. Poxa, mas e agora? O que sobra de Jesus? O que sobra de Jesus é o Jesus. É o essencial. É Ele mesmo. Segundo aquilo que nós consideramos perante a doutrina espírita, Jesus é nosso irmão maior. É nosso irmão mais velho. Ele é filho de Deus, como cada um de nós aqui somos. A diferença dele para conosco é que ele já fez o seu processo evolutivo em planetas que nem existem mais, que já viraram poeira cósmica há bilhões de anos atrás. Ele é inclusive o arquiteto do planeta Terra. Se você considerar que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, Jesus nessa época já era perfeito. 4,6 bilhões de anos. O que a gente era há 4,6 bilhões de anos? Menos que um punhado de ameba. E olha lá. E ele já era o arquiteto, o governador espiritual do nosso planeta. Que gigante, que colosso. E esse indivíduo, criado simples e ignorante como todos nós, feito o processo evolutivo como nós mesmos estamos fazendo, esteve aqui há 2 milênios, ao contrário do que muita gente pensa, veio aqui para nos dar uma opção de conduta. Ele não veio fundar uma religião.
Quem pensa que Jesus veio aqui fundar uma religião está enganado. Ele não fez isso. Porque, presta atenção, religião já traz a ideia de algo separado. Eu tenho a minha, você tem a sua. E ele era de uma alma, é de uma alma ampla e aberta a todos. A qualquer pessoa, a qualquer indivíduo. Tanto que os seus ensinamentos, que são conhecidos hoje como sendo os ensinamentos constantes no Evangelho, são ensinamentos que podem, a rigor, se enquadrar em qualquer religião existente. Qualquer uma. Quem fundou o partido religioso foram os homens. Foram seres humanos, sedentos de poder, sedentos de domínio. Quantos não utilizaram o nome de Jesus para cometerem as maiores atrocidades, a fim de angariarem terras, ouro, posses materiais? Quanto que o cristianismo foi subvertido, os ensinamentos principais dele, soterrados embaixo de uma montoeira de dogmas, que mais enganam, que mais confundem do que realmente ensinam. Não é à toa que muitos espíritos hoje, encarnados e desencarnados, não toleram a imagem de Jesus, porque encontra-se latente na sua memória as atrocidades que eles sofreram em séculos passados em nome de Jesus. Quantos foram torturados, rudemente torturados? Busquem saber as técnicas de tortura utilizadas na Idade Média. Uma coisa horrorosa. E fazia-se isso em nome de Jesus. Quantos eram piedosamente queimados nas fogueiras da Inquisição? Em nome de Jesus. E até hoje esses espíritos, muitos não perdoaram, e perseguem aqueles que desejam sinceramente seguir o Mestre, por raiva, por ódio, por ojeriza da imagem dele, não por culpa de Jesus, mas daqueles que utilizaram a imagem dele para atender a interesses materiais. O que vale no Mestre são os seus ensinamentos. Muitos falam, a morte dele redimiu a humanidade. Não. Ele mesmo não falou nada disso. Isso é a ideia de Paulo de Tarso. É uma das outras ideias distorcidas que surgiram depois. Em verdade, o que redime o ser humano, o que purifica o ser humano, são os ensinamentos dele, são os exemplos dele, a sua vida e não a sua morte. Se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus, nós podemos dividi-los em dois grandes grupos. Basicamente, Jesus ensina girando em torno de dois eixos. O primeiro, o reino de Deus. Vira e mexe, Jesus falava do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que o homem encontra no campo. E aí o enterra de volta e faz de tudo para comprar aquele pedaço de terra. O reino de Deus é semelhante a uma pérola que é encontrada. O indivíduo vende tudo que tem para ter aquela pérola. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus não vem com aspecto de coisa criada. Enfim, Jesus sempre falava do reino de Deus. O seu pensamento girava em torno disso. É o primeiro bloco de ensinamentos. O segundo bloco de ensinamentos é o caminho a ser percorrido para atingir esse reino de Deus. O que tem que ser feito? O objetivo é atingi-lo, mas o que tem que ser feito? É o amor. A prática do amor. A prática da caridade. Não foi à toa que ele resumiu a lei e os profetas em dois ensinamentos. Quais são os dois ensinamentos meus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo o que existe nos evangelhos que são autênticos
são nada mais, nada menos do que explicações acerca desse amar a Deus e amar o próximo. Sem necessidade de dogmas, sem necessidade de sacramentos, sem necessidade de rituais. É o ser humano, através das suas atitudes, alçando-se a níveis inimagináveis. Essa é a tônica do pensamento. É justamente esse o ponto que deixou para trás, que ficou sendo esquecido, que ficou soterrado sob aquela montoeira de dogmas, e era o ponto mais importante. Era o ponto que o indivíduo podia pegar para si e investir ali o seu tempo, a sua força de vontade, nesse trabalho duro e complicado da autopurificação, de abandonar os erros, de abandonar os vícios, de abandonar as más condutas e ressurgir como um ser humano novo, desapegado dos bens materiais, honesto, sincero, benevolente, compreensivo, compassivo, tolerante. Não é fácil criarmos essas coisas dentro de nós, porque nós temos que combater um monstro que não é o diabo que não existe, que é o egoísmo. Um monstro terrível, que é a fonte de todos os nossos erros, todos os nossos deslizes, todos os nossos vícios. Por isso que consta lá em Paulo, que para alcançarmos o reino de Deus, teremos que passar por muitas tribulações, por muitas dificuldades, por muitas renúncias. Viram porque ficou muito mais fácil para o pessoal daquela época, que estava criando a estrutura de poder, ao invés de incitar o povo a assim proceder, ficou muito mais fácil voltar às velhas fórmulas mágicas, sacerdotais, aos velhos rituais, aos velhos cerimoniais dos tempos pagãos. Muito mais fácil. Esse é o caminho para atingirmos o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Que jeito que ele é? Primeiramente, a gente pode falar que o reino de Deus, o que ele não é. O reino de Deus não é uma estrutura político-religiosa. Não é nada externo. Não é nada imposto de fora para dentro. O reino de Deus, em verdade, por definição, o reino de Deus nada mais é do que um estado de espírito. É aquele momento em que você, crescendo espiritualmente, através do exercício da prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você vai se integrando às leis universais. Ao invés de buscar transgredir as leis, como a gente faz à torta direito, vamos buscar agir conforme as leis divinas. E aí, a partir do instante que nós vamos trilhando esse caminho, vai se construindo em nós um estado de espírito, de plenitude, de felicidade e de paz. Esse estado que Jesus conceituou como sendo o um com Deus, é o reino de Deus. Então não é nada que vem de fora para dentro. Esqueçam a história de que Jesus vai vir em nuvens coloridas, cercado ali de anjos, instaurar um tribunal aqui na terra para julgar as pessoas. Não vai acontecer.
É novamente nós pensando de maneira cômoda. Basta eu seguir alguns rituais aqui, pronto, beleza, vou ser julgado, vou passar à direita dele. Se lasca aquele que passar à esquerda, eu vou dar à direita. Não vai acontecer. Nossa, Daniel, mas a segunda vinda dele, a segunda vinda de Jesus é totalmente pessoal, é particular. Quando eu, Daniel, quando eu começar a entrar nesse reino de Deus ali, eu passarei a condição daquilo que Paulo falou. Agora já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Isso é o reino de Deus. Então esse meu momento vai ser diferente do momento de cada um. Porque cada qual constrói o seu reino de Deus. Dependendo da força de vontade, dos sacrifícios, das renúncias. Devemos deixar de lado as facilidades. De achar que basta aderir a meia dúzia de pensamentos que pronto, já está tudo garantido. Não é fácil assim. Aqui a gente fala muito de sacramentos, dogmas, rituais. Mas vamos passar a coisa aqui para o ambiente espírita. Será que basta o indivíduo entrar nesse reino de Deus, ser médium, tomar meia dúzia de passes, ser palestrante? Óbvio que não, gente. Senão seria muito fácil. Você decora ali uns 4 ou 5 livros, você vem aqui e fala um tanto de coisa. Bom papagaio. Você faz um curso de passe, tendo boa vontade, você vai lá dar passe, né? Você renasce como médium, você vai lá, durante 30 anos você exerce na faculdade de psicofonia, psicografia, vidência, etc. Não é fácil assim. O negócio é você santificar a conduta de sua vida através dos exemplos cristãos. Isso qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer. Por isso que foi dito logo atrás, os evangelhos, as regras de conduta enquadram-se em qualquer religião. Qualquer. Nossa, mas não vai chegar um momento que vai acontecer uma realidade bonita aqui na Terra, onde as pessoas se amarão, se respeitarão, onde não vai existir violência? Claro que vai, gente. Óbvio que isso vai acontecer. Só que isso não vai ser instaurado à força de decreto, de lei, não vai ser através da imposição, mas vai ser uma realidade exterior, vamos chamar de realidade 2, que nada mais é do que uma decorrência da realidade 1. Como assim? Não estou entendendo. É fácil. Imagina você uma cidade de 100 mil habitantes. Imagine que esses 100 mil habitantes já atingiram esse nível crístico de reino de Deus. Eu pergunto a vocês, vai precisar de polícia nessa cidade? Por que não? Porque ninguém vai errar. Ninguém vai cometer crime. Serão necessários advogados, juízes, tribunais? Para quê? As pessoas vão se respeitar, vão se amar, vão ser justas e honestas umas para com as outras. Haverá necessidade de presídios? Uma cidade de 100 mil almas santificadas. Existirão mendigos? Vasculhando ali lata de lixo para encontrar resto de banana para poder comer? Não vai existir nada disso. Não existirá miséria. Você vai ficar preocupado em sair da sua casa com medo de algum ladrão invadir? Não vai existir ladrão. São todas almas santificadas. Você não vai precisar ter cerca elétrica, alarme. Não vai precisar ter cadeado. Vai poder deixar a porta aberta, a janela aberta, o portão aberto, se é que vai existir portão. Vai existir. Agora, vamos passar essa realidade de 100 mil habitantes aí para um país inteiro, para um planeta inteiro.
Existirão conflitos? Um país querendo se apossar do outro? Haverá necessidade de forças armadas? Não haverá. Como serão os políticos desse planeta? Os prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, serão desonestos? Corruptos? Não. Assassinos? Serão eleitos aqueles que forem os melhores, e tenho certeza que eles se doarão à comunidade. Você me fala, mas isso é uma utopia, nunca vai acontecer. Vai acontecer, gente. Só que um planeta como esse é uma realidade 2, que nada mais é do que o reflexo da realidade 1 que está no interior de cada criatura humana. Assim como se você é um sujeito bonito e olha no espelho, você vai ver uma figura bonita. Se você é um sujeito feio e olha para o espelho, você vai ver uma figura feia. Então, uma sociedade composta de seres agressivos, desonestos, corruptos, obviamente vai ser uma sociedade desestruturada. Até crescermos espiritualmente, o poder de polícia será importante, as leis serão importantes, até o indivíduo atingir a consciência do que pode e do que não pode fazer. Então, o que Jesus propôs para nós foi uma revolução, gente. Jesus foi um verdadeiro revolucionário, o maior que já pisou nesse planeta aqui. Só que foi um revolucionário diferente. Ele não pregava uma revolta armada, derramamento de sangue, imposição, crimes. A maior revolução ele pregava para a própria criatura, para que ela pudesse crescer e se espiritualizar e se tornar um com Deus. A presença dele aqui no planeta há 2000 anos foi para isso. Ele veio nos apresentar uma proposta de vida, uma opção de como se viver bem. E nesse Natal, que nós possamos pensar friamente nisso, verdadeiramente nisso. Nós temos as festas, nós nos reunimos com a família, temos a ceia, temos a troca de presentes. Gente, nada disso é errado, desde que nós não consideremos isso como sendo essencial. Isso não é o essencial. Se a sua ceia não for farta, não tem importância. Se você não tem condição de dar para o teu filho aquele presente que ele pediu, isso não é importante. Se você não ganhou aquilo que você quis, não interessa. Passemos a valorizar a mensagem cristã na sua essência, para que nos tornemos melhores, pessoas melhores, seres humanos, autênticos, genuínos, porque aí sim estaremos colocando a nossa cota, o nosso tijolinho na construção desse reino de Deus, que um dia, felizmente, vai se materializar aqui no planeta Terra. Feliz Natal a todos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que o nascimento dele na manjedoura possa ser um símbolo do nascimento dele no coração de cada criatura que habita esse nosso planeta. Que assim seja.